Bom dia. Olá, bom dia. Que a graça do Senhor Jesus inunda a sua mente, o seu coração nesse dia. Amém? Queridos, eu quero falar aqui, nesta manhã, eu quero dar 6 conselhos bíblicos nesta manhã. Amém? Amém. 6 conselhos para uma vida feliz e abençoada. Foi o tema que eu coloquei aqui, né? Quero louvar pela presença de vocês aqui. Temos aqui 2 pessoas que estão pela primeira vez, né? Qual o seu nome mesmo? Soluan e o? Gabriel. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião de segunda-feira, esse culto de louvor, de aprendizado da palavra de Deus, de adoração ao nosso Deus por tudo. Então vamos lá, 6 conselhos para uma vida feliz, amém? Primeiro conselho, sabe para quem vai? Para os maridos. Quem é marido aqui? Eu. Eu também. Você que vai me ouvir, que é marido, preste atenção que o primeiro conselho é para você, marido. Diz assim a Bíblia, Efésios 5:25: Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha, você que é solteiro, que pretende casar e não vai amar a sua esposa, então não case. Porque nós, maridos, precisamos amar a nossa esposa. E a Bíblia nos ensina que é como Cristo amou a igreja. E sabe o que Cristo fez porque amou a igreja? Deu o seu filho. Sabe o que isso quer dizer? Que amar implica em não só falar. Cuidado, mulheres, com aqueles homens que ficam só falando no seu ouvido: oh, meu bem, meu cheiro, meu saquinho de tempero, minha vida. Cuidado! O amor verdadeiro, ele é demonstrado. Veja bem, nós até já falamos aqui, lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo, nos amou. Não é o mundo cósmico, é o mundo humano. Ele nos amou de tal maneira, ou seja, de uma maneira inexplicável. Sabe o que ele fez? Ele deu o seu filho, ou seja, ele fez uma demonstração de amor. Quem ama de fato e de verdade, não fica só em palavras, faz uma demonstração. Então, sabe o que é que acontece? As mulheres não têm sido amadas como deveria, porque senão ficaria muito tempo casado com um homem. Então o homem não precisa ser bonitão, não precisa ser super elegante, não precisa ter tantos dotes, mas o homem precisa ter amor pela esposa. Aí o seu casamento vai durar, como durou muito do irmão Áureo, do Mauro. O meu já tem 34 anos de casados. Por quê? Porque ao decorrer do tempo, a gente demonstra respeito, a gente demonstra que ama a pessoa no cuidado, sabia? Mas os homens hoje estão, desculpe a expressão, vagabundos, covardes, estão maltratando as mulheres. Você sabia que no Brasil acontece a cada 8 minutos um estupro? A cada 8 minutos. E sabe, não é com aquele cara que saiu lá do meio do mato, não. Às vezes muitas vezes, com o homem dentro de casa. Não se engane, o esposo estrupando a esposa. Acontece a cada 8 minutos no Brasil um estupro. Isso, queridos, é um absurdo, porque as mulheres têm sido desvalorizadas. E a Bíblia ensina o homem a amar a mulher como Cristo amou a igreja, dando a sua vida pela igreja. Olha só. Então, deixa eu te falar, defeito não é desculpa para você não amar a sua esposa, viu, homem? Não é. E eu já disse aqui, os defeitos e as diferenças, eles devem ser celebrados, porque seria muito ruim se nós fôssemos iguais ao outro, ou seja, se nós fôssemos tudo com os mesmos predicados, com os mesmos valores. Os defeitos até é importante. Por quê? Porque a gente vai ajustando no relacionamento, na comunicação, né? E a gente vai aprendendo com um defeito com o outro. E deixa eu te falar, ninguém muda ninguém. Até mesmo o Espírito Santo de Deus não muda. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, homens, ame as suas esposas. Segundo, vamos que vamos,
para as mulheres. Agora é você, mulher, preste atenção. Efésios 5, 22 e 23. Achou que não tinha para as mulheres, né? Então, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Oh, presta atenção. O conselho aqui de submissão da mulher ao marido é ser escrava? Não. É ser empregada? Também não. O que a Bíblia está dizendo aqui de a mulher ser submissa ao marido, o sentido submissão significa estar na mesma missão. Olha que incrível isso. Não é que a mulher é empregada do homem, é funcionária do lar, tem que lavar as cuecas do homem só. Não, não é isso não, gente. É estar na mesma missão, é andar junto. Porém, a Bíblia fala aqui, é bem clara, que Deus colocou o homem como cabeça. O homem é a autoridade do lar e a mulher é a sabedoria do lar. Olha que tremendo isso. Você sabia que o homem, por natureza mesmo, não tem a sabedoria que a mulher tem? Não tem a sensibilidade que a mulher tem? Mulher, quando fala assim, bem, faz isso não. Ó, ouve a sua esposa. Ela tem sensibilidade. Eu já fiz muita besteira em negócio, sabe por quê? Porque eu não ouvia a mulher. Ela falava assim, não vou fazer isso agora, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Eu falava assim, era bravo, pensa no baixo e baixo. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo, vai ser bom para nós. Que nada. Dei muita ré na vida, porque eu não ouvia minha esposa. Mulher é sábia, mulher é sensível, mulher tem visão panorâmica da situação. Isso é para mulher sábia, viu? Viu, mulheres? Que a tola, Provérbios, o sábio Salomão vai dizer que a tola destrói a sua casa com as próprias mãos, mas a sábia edifica. Então essa é a diferença mesmo, viu? Mas olha, mulheres, sujeitai aos vossos maridos, respeita os vossos maridos. Tem mulher que grita com o marido igual grita com o filho. Você não desconfia não, mulher? Ele é o cabeça da sua casa. A Bíblia diz que ele é como Cristo, cuidando de nós, o cabeça da igreja do Senhor Jesus. Mas eu já vi a esposa gritar com o marido, desobedecer o marido. E ele aceita, porque tem muito homem que... eu não queria dizer isso, né? Mas falaram em negócio de banana. Homem não precisa ser machão, mas o homem tem que ter hombridade. O homem precisa ter um caráter que traga respeito. As pessoas olhem para aquele homem e vejam um homem de caráter. O homem é o progenitor, o homem é o produtor, o homem é aquele que tem que ir à guerra, à luta. Mas infelizmente, muitas vezes o marido fica em casa e a esposa vai para o trabalho. E, irmãos, é muito sério. E aí a esposa fica chateada, não quer sujeitar um marido desse. Então muda, homem. Toma jeito de homem, cheiro de homem, comportamento de homem, atitude de homem, brincadeira de homem. Nós somos homem e nós estamos marcando a nossa geração. Estamos marcando nossos filhos com a nossa atitude. Não é? Como que a mulher vai querer sujeitar um homem desse? Então, o conselho agora é mulheres, sujeitar os vossos maridos, né? Submissão é estar, como eu falei, na mesma missão. Terceiro, agora para os pais. Quem é pai aqui? Olha só que bênção. Eu também tenho 2 filhos. Eu tenho o Vitor, de 27 anos, e tenho a Adriele, de 31 anos, né? Para os filhos, olha que tremendo conselho. Para todos nós, né, que somos filhos. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Se o seu pai te mandar fazer coisa errada, não obedeça. É no Senhor. É dentro do princípio de Deus, né? Porque se seu pai é ladrão, bandido, mau caráter, dá cheque sem fundo, passa os outros para trás, é mentiroso, não obedeça a ele, não faça essas coisas. Não tenha ele como regra, como testemunho. Entendeu? Porque nós tínhamos um rei lá no passado, me parece que, esqueci o nome dele, Zequias, ou um rei lá, que fazia coisas erradas, né? Só que o filho dele assumiu o trono. Sabe o que aconteceu? O filho dele fez tudo diferente. Por quê? Porque o pai judiou da nação. Judiou da nação.
Mas Ezequias, que era filho desse rei, que eu me esqueci o nome agora, que foi covarde, fez tudo diferente, buscou a Deus. Então, o conselho que Paulo está dando aqui é assim, ó: vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vai bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, de 1 a 3. Olha só, seja obediente aos vossos pais. Tem um ditado antigo, o irmão Ório deve lembrar, quando o povo falava que um pai é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para um pai. Então, o que a gente quer dizer com isso? É que muitas vezes os filhos esquecem dos pais, porque os filhos vão crescendo, eles vão se aprimorando, eles vão conquistando, eles vão tendo uma capacidade intelectual, cognitiva, vai crescendo, vai fazendo faculdade e abandona os pais. Dá dura nos pais na frente dos outros, desrespeita os seus pais. Eu sei que não é o caso de vocês aqui, e nem de você que vai me ouvir, que é um filho obediente, uma filha obediente, mas preste atenção, tem muitos lares por aí que os filhos batem nos pais. Eu vi uma reportagem que um filho estava batendo na mãezinha dele, batendo mesmo, de fazer hematoma, de jogar ela no chão, e os vizinhos filmaram aquilo ali, levou o rapaz preso. Ele tinha que ficar no mínimo toda a eternidade na cadeia, porque fazer um absurdo desse, bater na própria mãe. Quantas vezes você desrespeitou seu pai e sua mãe? Eu desrespeitei o meu pai. Eu parti para cima do meu pai para matar, eu tinha 17, 18 anos, com muita violência, eu não tinha entendimento. Meu pai nos oprimia, não foi um pai legal. Nós vamos falar isso aqui agora, sobre aquele pai que provoca a ira nos filhos. Meu pai provocou a ira em nós. Aí eu queria matar ele, mas depois eu pedi perdão, e eu pedi no mundo espiritual, porque ele já tinha morrido. E eu pedi perdão, me arrependi, mesmo não tendo consciência completa do que eu estava fazendo. Então, se você tem sido ingrato, tem sido covarde, tem sido mal educado, não tem cuidado do seu pai e da sua mãe, olha aqui, a Bíblia promete àquele filho e àquela filha longevidade, vida boa, para quem cuida dos pais. E vamos que vamos, porque o tempo não espera. Para os filhos, agora, para os pais. Olha o que diz agora para os pais, gente, preste atenção. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Queridos, quem é pai aqui precisa realmente saber a cuidar dos filhos. Porque se o filho é bandido, se o filho é assassino, se o filho não presta, a culpa, a priori, cabe aos pais. Sabe por quê? Porque o filho vem ao mundo, ele vem como um carro que sai da concessionária sem combustível. Maravilhoso, mas o tanque vem vazio. Seu filho chega ao mundo com o reservatório emocional dele vazio. Quem é que enche? Diga assim: eu, pai, você, mãe, que cuida do seu filho. E aí a gente vê uma reportagem na televisão de um pai vendo o filho no chão e gritando com ele, agora ele morto ali, e ele gritando: meu filho, eu não te ensinei isso, eu não mandei você por esse caminho. Ou uma mãe batendo num filho, querendo tomar ele da mão da polícia e dando tapa na cara do menino. Por que isso? Nada acontece por acaso. Preste atenção, nada acontece por acaso. Preciso repetir isso aqui. Essa situação, ela vem de um agravamento chamado conflito familiar. E um dos conflitos é esse, é o pai autoritário. É o pai que acha que o filho é dele. Os filhos não são nossos, os filhos é do Senhor. Deus deu os filhos para os pais cuidarem. A Bíblia diz que os filhos, eles são flechas na mão do valente. E o que o valente, o caçador, você que já assistiu filmes, o que o caçador faz com a flecha? Tira a flecha, coloca no arco e lança. Sabe o que o salmista quis dizer nesse salmo aqui? Que os nossos filhos são para o mundo. São para ser jogados no mundo, para fazer a diferença no mundo, para marcar história. Não é para ficar debaixo das nossas asas, não é para ser nossos empregados. Tem muitos pais que são autoritários.
que exerce a política dentro de casa chamada autocracia. Sabe o que quer dizer essa autocracia? Um manda e todos obedecem. Na minha casa era assim. Meu pai era um carrasco. Chegava e mandava fazer e acontecer, e se não fizesse, entrava na taca. Isso era todos os dias. E isso provoca a ira nos filhos. Preste atenção, queridos. Um pai precisa respeitar o filho. Precisa respeitar o filho. Vou contar uma história para vocês aqui, nós já estamos caminhando para o final, mas preste atenção. Um pastor, isso é uma história verdadeira, real. Um pastor foi na casa de um obreiro da igreja dele. Chegou lá para jantar. Esse pastor, ele cuidava de famílias, ele sabia o que era conflitos familiares. Ele sabia o que é um pai que é covarde dentro de casa e na igreja é um santo, na rua é um homem de bem. Ele sabia o que era isso. Ele chegou na casa do pastor, eles estão na mesa jantando e aí o copo vira de refrigerante. O menino deixou o copo virar. Sabe o que aquele pai fez? Levantou muito nervoso. Pastor, me desculpa. Vai para o seu quarto agora, menino. Não vai jantar, não vai terminar de jantar. Vai para o quarto e vai ficar lá até acabar a janta. Não vai comer mais nada. E brigou com o menino. E o pastor ficou ali olhando aquela situação. Certamente o pastor falou, depois eu vou conversar com ele. Para não ficar mais constrangedor o momento, não é verdade? Ele usou a sabedoria do silêncio. Ficou ali calado. Logo em seguida, olha só o que aconteceu, seu Alvin. Olha só, eles continuaram na mesa, o homem todo cheio de razão, aquele autoritário, achando que estava fazendo a coisa certa. Ele derruba o copo na mesa. Sabe o que o pastor faz? Levanta na mesma hora e diz, vai para o seu quarto agora. E o homem falou assim, uai pastor, uai não é para me responder. Não vai jantar e vai sair de lá só quando eu mandar. Não, pastor, começou a rir. Eu não estou rindo, estou falando sério. Vai para o seu quarto agora. Hã? É assim que você gosta de ser tratado? A gente não sabe o que fica no coração de uma criança quando ela é maltratada por quem ela mais ama, porque ela mais respeita, porque ela mais gosta. Tem a forma de ensinar. Você precisa dar limites para o seu filho. Não proibir tudo, mas proibir tudo que é errado e tudo que vai prejudicar a família. Aí o pastor falou desse jeito. Aquele homem sentou ali com temor no coração e o pastor começou a falar para ele, meu filho, não é assim que trata as crianças. Começou a dar uma aula para aquele pastor. Ele chamou aquele filho no quarto ali, pediu perdão para o filho e a história deles mudou. Sabe por quê, pai? Porque você não é dono do seu filho. Mãe, você não é dona do seu filho. Você não pode bater com chibata no seu filho. Você não pode dar pescoção no seu filho. Não pode bater a cabeça do seu filho na parede. Não pode. É seu filho. Também não pode paparicar, entendeu? Como se o seu filho fosse um mini Deus. Também não pode. Existe o equilíbrio para cuidar dos filhos. Aprenda isso, gente. E o que a gente tem hoje? Lares desequilibrados. Então o conselho dessa manhã é para todos, para os pais. Agora eu vou te falar, o conselho para todos. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Está lá em 1 Timóteo 5,8. Aqui é o quinto conselho, é para todos nós. Não adianta você dar cara de um bom funcionário aqui na empresa, de um bom homem de Deus lá na igreja, ou mulher de Deus lá na igreja, se para as pessoas de fora você é um carrasco. Não adianta. Você ser legalzinho demais com os de fora, mas com os dentro da sua casa você não respeitar. E agora eu falo de maneira geral, aqui é o conselho para todos. Né? Porque aqui eu sou legal com vocês, mas com meu filho eu não sou, com a minha esposa eu não sou, com a minha mãe eu não sou. Isso está errado. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, mas se alguém não tem cuidado dos seus, não gosta dos seus, não protege os seus da sua casa, né? Dos seus da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É pior do que um descrente, uma pessoa que não acredita em Deus, do que uma pessoa que não tem fé em Deus, um ímpio. Você é pior, porque você está sendo, sabe o quê? Um covarde, um mascarado, uma mascarada. E a Bíblia fala para todos que não deve ser assim. Nós temos que cuidar das pessoas. Você já viu que o seu filho fala assim, pai, me leva ali.
não sei o que, meu filho. Mas o vizinho fala, fulano, você podia me levar. Ah, na hora você vai. Seu filho pega uma chave, uma ferramenta sua, não pode. Mas o vizinho some com a sua ferramenta. Não, depois a gente compra outra. Você faz tudo que é de bom para os outros. Meu pai, os filhos dos outros eram uma bênção, mas nós, filhos dele, não valia nada. Você imagina um trem desse? E chegava na igreja, ele cantava, pregava, eu ficava olhando, era criança. Hoje eu entendo. Olha só que falsidade. E a Bíblia estava falando sobre esse tipo de pessoa. Que valoriza os de fora, mas não cuida dos de dentro. Vamos terminar? Vamos terminar que o tempo também está terminando. Sexto e último. Para a igreja do Senhor. Isso eu falo de igreja como um todo. Olha que diz o texto aqui em Mateus 22, versículo 37 a 39. E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amém? Versículo 38. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cara, você gostar de uma pessoa que você conhece é bom demais. Mas você gostar de uma pessoa antipática, nojenta, enjoada, você gostar de um assassino que estrupou uma criancinha ali de 3 anos e depois matou, ou você pelo menos aceitar essa pessoa como ser humano, não é fácil. Você sabia que como igreja a gente tem que amar todas as pessoas? Todas as pessoas. É interessante isso, né? Mas olha, é muito difícil e eu concordo com você, não é fácil você amar. Mas como que você consegue amar uma pessoa assim? Não é com o seu amor, não é com o nosso entendimento, não é com a nossa forma de ser. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, isso nos leva a amar todas as pessoas. Não é que você vai aceitar o que ela faz, jamais. Sabe por quê? Porque justiça e amor têm que andar juntos. A Bíblia diz que Deus é amor, mas é fogo consumidor, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, Ele ama, mas se a pessoa errou, ela tem que pagar por isso. Tem que pagar. Por exemplo, a pessoa fez uma coisa terrível e vai ficar 30 anos lá no presídio. Aí chegou lá, ela mudou o coração. Se ela sair de lá, nunca mais ela de fato vai fazer o que ela fez. Mas deixa eu te falar, ela tem que ficar lá os 30 anos, mesmo que ela mudou o coração. Sabe por quê? O amor não tem nada a ver com a justiça. O amor é uma coisa, a justiça é outra. Então nós precisamos amar as pessoas. E aí eu te falo, nós como igreja do Senhor, eu igreja, você igreja, e igreja como um todo, precisamos amar as pessoas. Sabe o que acontece hoje? Hoje nós temos igrejas para receber certos tipos de pessoas. Tem igrejas que recebem só homossexuais. Tem igrejas que recebem só lésbicas. Tem igreja... Que conversa é essa? Que igreja é essa? Igreja tem que receber todo mundo. Respeitar todo mundo. E é lógico que essa pessoa tem que respeitar a igreja e o culto da igreja e tudo que acontece lá dentro. Mas a igreja tem que respeitar todo mundo e aceitar todo mundo. Agora, quem vai convencer essa pessoa de mudar é Deus, é a palavra de Deus. Agora, se a igreja não tem oração, não tem jejum, não tem palavra, não muda nem o pastor, nem o bispo, nem o missionário, nem o padre, nem o espírito que está lá, não muda. Se não tiver isso. Como é que ele quer mudar as pessoas? Como que esse líder quer mudar as pessoas? Não muda. Então, igreja, ela tem que ser para todos. Não deveria ter igreja para um determinado tipo de pessoas, um determinado tipo de comportamento. Por quê? Porque todos nós temos uma alma, e essa alma é preciosa para Deus. Não importa quem você é, o que você faz, o que você tem, o que você não tem, o que você gosta, o que você não gosta. Você é uma alma, você é importante para Deus. Qualquer igreja precisa aceitar você lá, não importa quem você seja ou o que você faz. Sabe por quê? A igreja que assim não procede é uma igreja que não ama a Deus. Ela está lá, sabe por quê? Por conta do seu Pix, por conta do seu dízimo, por conta da sua oferta e por conta do seu trabalho. Menos por amor à sua alma. Essa é uma verdade. Eu digo porque eu já fiquei no campo pastoral durante 7 anos pastoreando a igreja.
E um dia eu ministrei uma palavra no culto de terça-feira com 2 convidadas que ficaram pegadas na mão ali na minha frente. Ficaram até um tempo conosco. E eu levei a igreja a amar aquelas meninas. Só que daí elas estavam com interesse mais financeiro. A igreja não tinha condições de custear tudo que elas queriam. Queriam coisas da igreja, queriam que pagasse aluguel, queriam tanta coisa, a gente não teve condições. Elas ficaram aborrecidas e foram embora. Mas em momento algum, nós falamos mal, olhamos de lado. Não, irmãos. São pessoas igualzinho a eu e a você. Misericórdia. Que religiosidade maligna é essa? Que não é capaz de amar todas as pessoas? Ou você acha que você é melhor do que alguém, uma vírgula? A Bíblia diz que o mal mora dentro de nós. Nós não fomos glorificados ainda. Nós somos o quê? Pecadores arrependidos. Mas caímos nas mesmas falhas, nos mesmos erros todos os dias, se não vigiarmos. Não é verdade? E assim eu termino. Como igreja, como que nós temos tido, como que nós agimos? Vamos só recapitular? Primeiro, para os maridos. Segundo conselho, para as mulheres. Terceiro, para os pais. Não, para os filhos, né? Para os filhos. Terceiro, para os pais. Quinto, para todos. Aquele que posta de pãozinho, mas com os de dentro da sua casa não cuida, não ama, não respeita. E para a igreja. Que o Senhor levante aqui uma empresa que tenha no coração esses conselhos de Deus, para que você seja próspero em tudo que fizer. Para que você que vai me ouvir seja próspero e tenha um lar abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Amém? Amém.